Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Vamos dar início aqui às nossas exposições, a nossa exposição no Evangelho de Mateus, no que diz respeito à oração do Pai Nosso. Eu peço a vocês que abram as suas Bíblias no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, e nós iremos ler do versículo 5 até o versículo de número 15. Não irei expor todos esses versículos, ficarei apenas com o versículo 11, que diz respeito à quarta petição da oração do Senhor. Diz assim então a santa palavra de Deus: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Que Deus nos abençoe. Oremos, pedindo a Deus iluminação para que possamos entender a sua palavra. Senhor Deus, Deus que está nos céus, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, nós, ó Deus, colocamos agora em Tua presença e vemos Te pedir a graça, que o Senhor possa nos abençoar nesse estudo que iremos fazer essa noite. Que o Senhor possa abençoar a mim, ó Deus, e abençoar também os meus irmãos que estão acompanhando esse vídeo. Que eles possam, ó Deus, ser edificados. Eu Te peço que o Senhor possa nutrir as almas dele com o ensinamento da Tua palavra. Abençoa, Senhor, nesse momento, por favor, que a Tua graça seja abundante e que o Teu Espírito seja glorificado, que Cristo seja glorificado, que o Senhor, Pai, seja glorificado, que o Teu nome, ó Deus, seja exaltado nessa noite. Eu Te peço assim, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós temos estudado nas reuniões de quinta-feira sobre a oração do Pai Nosso, né? E já estamos bem adiantados e chegamos então na quarta petição. E tem algo muito importante que eu tenho feito nas reuniões que eu gostaria de fazer também aqui. Eu tenho sempre lembrado aos irmãos da estrutura da oração do Pai Nosso, né? E eu queria saber se você está lembrada da oração do Pai Nosso, você que tem acompanhado esses estudos. Você não pode esquecer que a oração do Pai Nosso, ela tem uma estrutura e ela está dividida em 3 partes. Ela é composta por uma introdução, pelas petições e por uma conclusão. No que diz respeito ao prefácio, ele diz: Pai Nosso que está nos céus. E as petições, que na verdade são 6 petições, ela começa com 3 petições que diz respeito aos interesses de Deus, e a segunda parte dessas petições é aqueles interesses relacionados a nós. Então ele começa na primeira petição: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. São petições relacionadas aos interesses, à glória
ao louvor do nome do Senhor. E as 3 últimas diz respeito àquilo que às nossas necessidades. O pão nosso de cada dia, perdoa os nossos pecados e não nos deixe cair em tentação. E com a conclusão, então, ele termina essa oração com uma nota de louvor: pois teu é o reino, a glória e o poder para sempre. Amém. Uma outra coisa importante, meus irmãos, além da estrutura que nós devemos ter bem clara na mente, é essa segunda parte da oração do Pai Nosso. Nós vimos que a primeira parte ela diz respeito às três primeiras petições, diz respeito à glória de Deus. Essas 3 últimas petições, que está inserida aí na parte das petições, nós temos a introdução, as petições e a conclusão. No que diz respeito a essas petições, nós vimos a primeira, que diz respeito à glória, e agora estamos vendo a segunda, que diz respeito aos nossos interesses. Então, e tem algo muito importante nessa segunda parte que devemos chamar a atenção. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele está preocupado sim em dar toda a glória a Deus quando ele nos ensina a oração do Pai Nosso. No entanto, o fato dele dar toda a glória a Deus não quer dizer que nós não estamos inseridos nisso. E é exatamente isso que a segunda parte vem nos ensinar. Nós estamos dentro desse intento de glorificar a Deus. Quando Deus ele nos dá o pão, o nome de Deus é glorificado. Quando Deus perdoa os nossos pecados, o nome de Deus é glorificado. E quando ele também não nos deixa cair em tentação, o nome de Deus é glorificado. Então, vejamos que tudo diz respeito à glória de Deus. E no que diz respeito à glória de Deus, nós estamos inseridos nisso também. E é o que essa segunda parte tem para nos ensinar. Vamos entrar agora, propriamente, na 4ª petição da oração do Pai Nosso, que diz respeito às nossas necessidades. Vamos lá. Veja comigo o que diz o versículo 11. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Aqui tem algo, meus irmãos, que nós devemos tomar cuidado, e já é um ensinamento que o Senhor Jesus Cristo vem nos trazer. Eu quero primeiro chamar a atenção para o cuidado e em seguida mostrar qual o ensinamento do Senhor Jesus. Quando nós ouvimos a palavra pão, o cuidado que nós devemos ter é de não sermos tão literais, apenas literais, e não ser também super espirituais, porque não foi essa a intenção do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, quando ele falou o pão nosso, ele não estava se referindo ao pão que vende na padaria ou ao pão que as pessoas faziam. Tinha uma certa relação, mas não era especificamente esse pão. Mas também não quer dizer algo super espiritual, como se fosse o pão da Eucaristia ou o pão espiritual, a essência, como dizia os pais da igreja, E não foi nenhum desses dois a intenção do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, quando o Senhor Jesus Cristo ele se refere ao pão, ele está se referindo às nossas necessidades físicas, às nossas necessidades básicas, essenciais ao corpo. É essa a intenção do Senhor Jesus Cristo. Não somente ao pão da padaria e nem também o pão espiritual, mas as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades básicas essenciais. É isso que o Senhor Jesus estava ensinando. Lutero mesmo, ele colocou da seguinte forma, quando ele se referiu ao pão, Qual o significado do pão? Ele disse, o pão ele significava todas as coisas necessárias para a preservação desta vida, como o alimento, a saúde do corpo, o tempo, a casa, o lar, a esposa, os filhos e um bom governo, como também a paz. Tudo isso está relacionado com o pão nosso que nós pedimos. Então, de certa forma, podemos dizer que o Senhor Jesus Cristo, quando ele nos ensina a orar pelo pão nosso, ele está nos dizendo que que nós devemos orar com moderação por aquelas coisas que diz respeito a nós. Seja moderado,
naquilo que diz respeito às suas petições em relação a você. E quando eu digo isso, meus irmãos, porque muitas das vezes nós queremos tantas coisas e na verdade nós nem precisamos de todas elas. E o Senhor Jesus está dizendo assim: tome cuidado com o que você está pedindo, tome cuidado com aquilo que você tanto deseja, porque na verdade o que é importante é o que é natural, é o essencial. Se temos o que comer e o que vestir, nisso estamos satisfeitos. É isso que o Senhor Jesus está querendo nos ensinar. Então, não há nenhum problema você orar por uma casa, você orar por uma esposa, pelo seu lar, orar pelo pão da padaria, não há nenhum problema, por essas coisas que são essenciais e necessárias à vida. Essa é o ensino do Senhor Jesus Cristo, orar com moderação. E aqui já fica um alerta para aquelas pessoas que não gostam de ir ao médico. O Senhor Jesus Cristo aqui está falando que quando você ora o pão nosso, você está pedindo também pela saúde do seu corpo. Então aquele remédio que não é tão agradável, ou ir periodicamente ao médico, diz respeito à oração do pão nosso de cada dia. Que possamos guardar isso em nossa memória. O Senhor Jesus então aqui está nos ensinando a moderação. Além disso, ele nos ensina também algo muito importante que em nosso contexto está escasso, né? O Senhor Jesus, pela oração aqui do Pai Nosso, pela quarta oração, ele está ensinando a generosidade. Veja o que ele diz ainda no versículo 11. Ele diz: o pão nosso. Ele não diz o pão meu ou o pão teu, mas ele diz o pão nosso. Aqui o Senhor Jesus, meus irmãos, ensina que nós devemos nos preocupar com aqueles que estão ao nosso lado, com o nosso irmão. Muitas das vezes nós temos tantas coisas e ainda continuamos a pedir, e não nos preocupamos tanto com aquelas pessoas que não têm e estão necessitadas. Entre outras coisas, o Senhor Jesus ensina: ore por essas pessoas necessitadas. Ou até mesmo, caso você tenha muito em abundância e a pessoa não tem nada, não somente ore, mas também dê, porque desse modo você está sendo um canal de bênção da parte de Deus, para que a oração daquele irmão seja atendida. Aquele irmão que não tem nada está orando pelo que ele necessita, e como você tem abundância, você vai e entrega àquela pessoa necessitada. Então, e nisso o Senhor Jesus também nos ensina a moderação, né? E além disso, ele nos ensina a sermos honestos. Veja que ele, além da moderação, além da generosidade, ele está nos ensinando a sermos honestos. Ele diz bem assim: o pão nosso, né? Ou seja, o nosso pão. Ele não diz o pão do outro, ó Deus, me dá o pão do outro, mas o pão que diz respeito a nós, que para minha propriedade, aquilo que seria conquistado com labor, com honestidade, com trabalho, com suor, isso é agradável a Deus. Não precisamos orar para que seja tirado do outro, mas que Deus nos conceda essas coisas. Então, esse seria o segundo ensino. O Senhor Jesus nos ensina a sermos honestos, entre outras coisas. Além disso, meus irmãos, além de o Senhor Jesus nos ensinar a moderação, além de nos ensinar a honestidade, Ele também nos ensina a sermos contentes com aquilo que Ele nos dá. Ele fala assim: o pão nosso de cada dia. O que Ele está querendo dizer com o pão nosso de cada dia? Ou seja, um dia após o outro, o Senhor dispensa as suas bênçãos sobre nós. Isso, meus irmãos, é algo muito importante para nós, principalmente no contexto em que nós estamos vivendo. O que fica aqui implícito é o fato de Deus quem concede o pão de cada dia. Está dentro
do governo e da administração de Deus. Ele é o provedor, ele é aquele que produz o alimento. O Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo o que nele se contém. O Senhor é o proprietário de todas essas coisas. Foi o Senhor quem construiu. Dele é o ouro, dele é a prata, e ele dispensa sobre as pessoas conforme lhe apraz. Então, já que tudo é dele, ele dá a quem ele quer, ele dá a quem lhe apraz, né? E é nessa intenção, né, que o Senhor Jesus Cristo está nos falando. Deus é o controlador de todas as coisas, e a cada dia ele dispensa o pão sobre os homens. Isso é até uma das formas, meus irmãos, de nós não estarmos tão ansiosos pelas coisas, né? Ele nos ensina aqui também a disciplina. Ele diz o pão de cada dia, ou seja, eu não preciso me preocupar com o pão de amanhã, eu preciso me preocupar com o pão de hoje e não com o pão de amanhã. E por isso que nós estamos pedindo o pão nosso de cada dia. É algo que está muito claro na mente da pessoa que está orando, né? De que é Deus quem dispensa essas bênçãos sobre a vida dos seus. Um versículo muito interessante que vai no mesmo espírito desse ensinamento está lá em Provérbios, no capítulo de número 30, no versículo 7 ao versículo 9. Diz assim: é a oração do rei, é a oração de Agur, né, que ele está fazendo a Deus, e ele direciona a Deus da seguinte forma: duas coisas te peço, não mas negue, duas coisas te peço, não mas negue, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza e nem a riqueza, dá-me o que for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome do Senhor. Entre outras coisas, meus irmãos, o que essa passagem está nos ensinando é que devemos estar contentes com aquilo que o Senhor tem reservado para nós. O Senhor é quem nos dá o pão de cada dia. É dele, já que ele é quem administra e faz com que as coisas cheguem às nossas mesas, devemos estar contentes com aquilo que temos, com aquilo que está, com aquilo que ele providenciou. E nisso nós então nós aprendemos a não pedir coisas supérfluas, ou seja, coisas que nós queríamos ter, mas não temos. Muitas das vezes nós oramos por uma picanha, quando na verdade nós estamos precisando apenas de um pão, né? Isso mostra a nossa falta de contentamento com Deus. Quando nós estamos insatisfeitos, temos a tendência de murmurar, de ficar insatisfeito com as coisas de Deus. E uma aplicação aqui ainda para encerrar esse penúltimo ponto, que eu queria aplicar a esse contexto que nós estamos vivendo, né? Nós temos visto aí um debate muito grande, algumas pessoas irritadas com o presidente por conta do seu pronunciamento, mas existe com o que nós devemos preocupar, com a economia ou com a saúde? O que é que será do Brasil se nós preocuparmos apenas com a saúde? A economia vai estourar, e agora? Essas coisas, meus irmãos, tendem a trazer ansiedade ao nosso coração, e é exatamente pelo fato de nós não conhecermos o futuro. Mas uma coisa você tem que estar bem clara na sua mente: independente do que venha acontecer, o Senhor, ele é o provedor de todos os homens. Ele prometeu que não nos deixaria faltar coisa nenhuma. Ele perguntou naquela parábola: por que andeis ansiosos? Olhe para as árvores, as aves do céu,
E as plantas, elas não colhem, no que diz respeito às plantas, elas não colhem, não fiam, mas ninguém há semelhante a elas. E as aves do céu, que não juntam em celeiro, contudo o Pai os alimenta. Se Ele faz assim com os pássaros e faz assim com as plantas, o que é que Ele não vai fazer de nós? Né? E ainda mais, aquela passagem onde Ele ensina, né? O Senhor Jesus Cristo, Ele nos diz: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus não nos dará todas as coisas, não nos dará o seu Espírito, que é a coisa mais preciosa. E outra coisa tão gloriosa, meus irmãos, que está lá em Romanos: o Senhor Jesus, Deus, Ele nos deu aquilo que havia de mais precioso para Ele, o seu Filho Jesus Cristo. Se Deus nos deu o Filho, o unigênito Filho dele, para morrer por nós, quanto mais as outras coisas, se aquilo que era mais caro para Deus, Ele voluntariamente o entregou e fez com que o seu Filho morresse na cruz, imagine as demais coisas, certamente Ele não nos deixará. Por isso eu queria trazer essa palavra de consolo e de conforto para o seu coração. Nesse período de crise e desconforto, creia na providência do Senhor. Esteja contente com aquilo que Ele tem dado a você. Não se deixe ficar ansioso pelo dia de amanhã. Se preocupe com o hoje. E o hoje cuidará dos seus próprios cuidados. O Senhor, Ele vai proteger você. Ele está controlando todas as coisas. Ele está providenciando na sua sabedoria todas as coisas. Por isso, não tema. Esteja contente com aquilo que o Senhor Jesus tem para nós. E por fim, o último ponto, eu queria chamar a atenção de vocês. Ele diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Veja, meus irmãos, e a palavra que eu queria chamar a atenção aqui é a palavrinha dá-nos. Dá-nos. É uma palavra que ela expressa dependência da parte de quem está pedindo. Nós vimos aqui anteriormente que Deus, Ele é o provedor, de que Ele é quem armazena no seu grande celeiro todas as coisas. Está no seu controle o ouro, a prata, está no seu controle todo o alimento necessário para o ser humano. E o que o Senhor Jesus Cristo aqui nos ensina é que nós devemos pedir a Ele: dá-nos, ó Pai. Isso mostra algo passivo no que diz respeito a nós, ou seja, nós precisamos de que Deus nos dê. A Deus é a parte ativa e nós somos a parte passiva. Se Deus não nos dá, nós não podemos receber. Isso mostra então, o Senhor Jesus Cristo aqui está nos ensinando que nós devemos confiar no Senhor, independente da situação, independente da circunstância. E essa confiança é a razão pela qual as nossas ansiedades vão todas embora. E nós só podemos, meus irmãos, confiar no Senhor quando nós colocamos em um estado de dependência dEle. Você tem que entender que as coisas, elas não estão no seu controle, que não é o seu braço quem vai fazer com que as coisas cheguem a você. Se houver um colapso no Brasil, e agora? O que é que será de nós? O Deus da providência está no controle. Cabe a você? Não. A única coisa é você pedir: Senhor, dá-nos o pão de cada dia. Dá-me aquilo que é necessário para o dia de hoje. Essa, meus irmãos, é algo que certamente vai trazer paz ao seu coração, porque não é o nosso braço, não é a nossa força quem conquista as coisas. Nós devemos ser responsáveis, sim, diante das circunstâncias que estamos vivendo. Nós devemos trabalhar, porque aquele que não trabalhe, diz Paulo, também não coma. Nós devemos dar duro em nosso trabalho, a fim de conquistar o nosso salário, porque digno é o salário, o trabalhador do seu salário.
né? Não se pode atar a boca do boi enquanto ele debulha. Ele tem que ter uma recompensa, né? Isso é fruto dos nossos trabalhos, mas devemos entender também que quem faz o nosso coração bater, quem nos dá força para podermos ir todos os dias ao trabalho, é o próprio Senhor. Ele é quem faz com que nós sejamos vigorosos em nossas atividades. Por isso, uma das formas de você passar por essa dificuldade que estamos experimentando aí é confiando no Senhor, é esperando no Senhor o pão de cada dia, não o seu braço, não a sua força. Isso mostra, meus irmãos, o quanto nós somos incapazes de fazer qualquer coisa por nós. Mostra também que nós somos, além de sermos incapazes, mostra que nós somos dependentes de Deus. Nós não conseguimos fazer nada se Ele não nos ajudar a fazer. E por isso então é que você tem que recorrer a Ele em momentos de crise, em momentos de dificuldade. Esse é o ensino, esse é o entendimento que essa quarta petição tem a nos ensinar. Uma coisa que eu queria que ficasse bem claro para você nessa noite, e se de tudo que eu falei aqui, que esse ensino possa permanecer com você. As suas necessidades mais básicas, elas não dependem de você. O pão de cada dia, ele não depende de você para conquistar. Ela depende do Senhor. E é nessa condição que você está. O dia de amanhã pertence a Ele. E amanhã Ele providenciará os cuidados para o dia de amanhã. O que cabe a você hoje então é pedir: Pai nosso que estás nos céus, dá o pão de cada dia, pois teu é o reino, o poder e a glória.